Casa 12, o inconsciente e a integração. O que representa a Casa 12 no mapa astral? A Casa 12 no mapa astral nos ajuda a entender a força do inconsciente. Ele nos controla por sua estrutura, já que suas raízes se relacionam com a base da existência, ou seja, a vitalidade, o medo da morte e as dependências de sermos alimentados, pois somos mamíferos. Assim, emoções e memórias que pertencem às espécies se manifestam. Quando tais visões e percepções inconscientes pressionam nosso lado consciente, sentimos medo, mal-estar e uma sensação de algo que nos acompanha em todos os lugares, mesmo quando estamos dormindo e sonhando. Esta casa, portanto, se refere aos temores advindos do inconsciente. Ao estudá-la, junto dos astros luminares e pessoais, sempre, podemos entender a força do inconsciente em nossas vidas. Medos relacionados a doenças graves, a ficarmos reféns de terceiros, de precisarmos de cuidados médicos especiais, de sermos internados, de irmos a ambulatórios de tempos em tempos, de clínicas de tratamento intensivo, ou mesmo nos sentirmos rejeitados ou abandonados, o que igualmente significa perigo de vida. Alguns astrólogos se referem à Casa 12 como sendo a casa do karma, com o sentido de um sofrimento advindo de vidas passadas. Sempre lembramos que os sincretismos da astrologia com as metafísicas e crenças religiosas geram ruídos e afirmações difíceis de serem controladas e comprovadas. Desta forma, arriscam-se nas afirmações, bem como podem embutir nas pessoas mais culpa ainda. Na Casa 3, aprendemos e conhecemos as coisas básicas. Na Casa 6, tornamos esse conhecimento automático, rotineiro. Na Casa 9, temos a chance de ampliar o nosso pensamento, expandindo nossos horizontes através da fé. Na Casa 12, deixamos de lado o eu em troca de uma integração maior com o todo. Assim, é uma casa que pode nos ajudar a perceber que muitas vozes em nós mesmos não pertencem à nossa biografia, mas sim à vida e à evolução natural. Temos vozes de espécies que lutaram por territórios por milhões de anos, como os répteis dos quais descendemos. Da mesma forma, os mamíferos vivem há milhões de anos ajudando-se, amparando os mais frágeis do bando, e assim a proteção tornou-se uma linguagem para nós. Neste sentido, estas experiências, por transcenderem nossa biografia, não é algo que nasce exclusivamente em nós, é algo que transcende nossa individualidade. E pertencerem às forças criadoras, representam o elo perdido mais profundo da nossa conexão com o universo. Portanto, dependendo como entendermos estes medos e suas origens em nosso inconsciente, podemos dilatar nossa visão de existência. Antropólogos especializados entendem esta transcendência como sendo o verdadeiro lado espiritual, narrado pelo homem arcaico. Se faz importante sempre lembrar que não necessariamente o sofrimento leva ao crescimento e à humildade. Muitas vezes ele nos deprime, revolta e nos faz adoecer, física e psicologicamente. Os assuntos na Casa 12 têm a sua fonte em questões coletivas, no destino social ou individual, pela trajetória traçada por forças da vida que nos transcendem e na pressão da sociedade sobre o indivíduo. A Casa 12, portanto, pode estar ligada em parte ao superego freudiano, ou seja, às imposições sociais, o medo da exclusão, a culpa e a vergonha, que são a base de muitos comportamentos neuróticos e problemáticos. Nela experimentamos os resultados da nossa adesão cega aos valores da sociedade, Casas 10 e 11, ou das consequências da nossa rebelião contra esses mesmos valores. Casa 12, o sentido da vida, o universo e tudo mais. Vivemos os assuntos relacionados à Casa 12 de forma interior e subjetiva em alguns casos. Tudo pode ser vivenciado como experiências místicas ou oníricas, sendo bastante relevantes temas como meditação, redenção, intuição e entrega a algo maior que o ser. Através dessa casa temos acesso ao inconsciente coletivo. Tais esforços também podem ser buscados através da psicoterapia, os trabalhos de imersão e das práticas de respiração. Este setor se refere ao que acordamos quando silenciamos nossos pensamentos, daí as referências de meditação, o sonho, etc. Ao silenciar a mente, podemos ouvir tais vozes. Mas nem tudo são flores.
Muitas vezes acordamos nestes processos os nossos medos profundos, nossos traumas, nossas angústias e decepções, nossas fragilidades, estigmas, tabus, fracassos, tristezas e desapontamentos. Desta forma, este setor não nos leva ao crescimento necessariamente. O que leva a isto é a forma como encaramos e dialogamos com tais vozes tão antigas e profundas como a própria natureza da natureza. A Casa 12 ainda está associada a grandes instituições, como hospitais, monastérios, prisões e asilos, sendo considerada a casa do isolamento e das prisões emocionais, de quaisquer apegos ou laços muito fortes que mantemos. Pode, portanto, dependendo dos astros luminares e demais posições do mapa astral, sugerir um interesse nestes ambientes. Cada um deles pode mobilizar emoções internas e identificações. As instituições muitas vezes representam a idealização de que delas jorrará o bálsamo que irá resolver todas as dores e frustrações existenciais. Por isto, muitas vezes cooperamos com elas. Nos hospitais, temos pessoas em sofrimento com as quais se pode ter afinidade, cumplicidade e até mesmo simbiose. Há o desejo de lhes aliviar a dor, por sentirem internamente a mesma dor, ou se identificarem com elas. Isto pode levar a saírem dali piores e deprimidas ou mais fraternas e tolerantes com as mazelas humanas. Lugares religiosos como monastérios, mesquitas, sinagogas, igrejas, terreiros, centros espíritas tornam-se locais onde nos isolamos do mundo ameaçador em busca da origem e da transcendência de nós mesmos. Daí, o perigo do aprisionamento emocional a estes locais. Sol na Casa 12 do mapa astral. Nativos com o Sol na 12ª casa têm uma essência um pouco mais sintonizada aos moldes piscianos, o que faz com que tenham maiores chances de terem mais compaixão, sensibilidade e piedade dos que sofrem, se colocando no lugar dos outros, procurando compreender a natureza de suas dores e auxiliar de alguma forma. A Casa 12 nada tem a ver com a energia solar, pois o Sol fala de identidade, de individualidade, de ser especial e único. Já a Casa 12 fala justamente do contrário, isto é, fusão, dissolução e unidade. Esse posicionamento é complexo, pois pode gerar no indivíduo uma sensação de que precisa lutar para não se misturar ou se desmanchar nos outros, como se a barreira que divide um do outro fosse tênue e muitas vezes ameaçadora. Podem preferir trabalhar nos bastidores, sozinhos e em silêncio, do que em ambientes agitados. Vez por outra, precisam se recolher em meditação, oração ou apenas ficar sozinhos em determinados momentos para recarregar a bateria, algo que nem todo mundo consegue compreender. A sensibilidade de quem tem esse posicionamento pode ser muito grande, o que lhes confere também dons artísticos, muita criatividade e possíveis dons psíquicos. Conseguem acessar o inconsciente coletivo, percebendo tendências e as intenções dos outros com grande facilidade, com talento para captar as vibrações de pessoas e ambientes. Transitam facilmente pelos conteúdos arquetípicos e simbólicos existentes e conseguem acessar as feridas emocionais dos outros, o que lhes inspira na criação de projetos de inclusão e assistência social.